capítulo 8, versículo 5 até o 13 de Mateus diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz-lhe isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Podeis assentar. Queridos, nós estamos diante de uma passagem onde remete o milagre de Jesus. Dentro dessa gama de milagres aqui do capítulo 8 ao 9, onde se apresenta um total de 10 milagres, ele, no seu segundo milagre, porque o primeiro ele encontra com um homem leproso e ele o cura, e agora ele encontra com um homem que pede cura por um criado seu. E o que me chama a atenção aqui é que na cabeça do povo judeu no tempo de então, todo povo, todo homem, todo aquele que militava no exército romano, que tivesse alguma aliança com Roma, eram homens perversos e distantes de Deus. Logo então, o Império Romano, uma vez tendo sido instalado naquela região ali, era a representação da opressão aos judeus. Eles oprimiam o povo, eles tomavam o direito do povo, eles arrebataram a alegria, o prazer do povo, retirando a sua liberdade, fazendo com que eles fossem vassalos de Roma dentro da sua própria cidade, terra, nação, ou seja, no seu país propriamente dito. Então qualquer um que olhasse para um centurião romano como ao imperador, a presença do centurião romano representava a presença do imperador opressor, que tirava o direito, que oprimia, que fazia o povo desfalecer, que fazia com que qualquer um judeu viesse cair em tristeza. Então eles eram a representação do mal, era a representação daquilo que vinha ao contrário, segundo a cabeça deles, a vontade de Deus, porque o judeu era o povo de Deus, e quem lutava contra o povo de Deus também era inimigo de Deus, segundo eles. Então logo esperar alguma coisa boa de um centurião era impossível. O centurião era visto como um não convertido, era tido como um sujeito pagão, era tido como uma pessoa que só trazia males, era tido como uma pessoa que estava distante dos preceitos e qualificação bíblica existencial nenhuma ele tinha e possuía, e nem mesmo poderia ter, porque ele não era judeu e distante estava de tudo aquilo que era estabelecido como um bom prosélito, porque ele não era, ele estava de fato distante de Deus. Era assim que as pessoas o viam. E agora, gente, nós temos uma atitude que contraria, ele vem andando na contramão de todo esse pensamento que eu acabei de lhes dizer. Porque olha a atitude desse homem.
E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. A presença desse centurião em Cafarnaum era para poder colher o tributo da pesca. Ou seja, era uma presença opressora. Só que, quando Jesus chega na cidade de Cafarnaum, Jesus foi criado em Cafarnaum e em Nazaré. Ele morou em Cafarnaum. E agora, quando ele chega na cidade de Cafarnaum, olha só a conduta desse homem, que na cabeça de todos era um homem distante, era um homem que era um pagão, era um opressor, era a presença do mal na terra de Israel. Mas olha só o que ele faz. Chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Como pode tudo aquilo que é traçado como um caminho transgressor na cabeça do ser humano, como pode entender que dali pode advir alguém que venha rogar a Deus ou se prostrar diante do mesmo? Eu acho que nunca alguém poderia pensar que isso poderia acontecer. Mas de fato, esse centurião, que era tido como um homem maléfico, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo e pede. E ele diz o seguinte: Senhor, comumente eu costumo dizer que quem se dirigia ao Senhor Jesus como Senhor era somente os seus discípulos. E esse título Senhor era um título que era dado a César, ao imperador. Aquele homem que estava ao serviço romano, ele chamando Jesus de Senhor, ele reconhece o posicionamento de Jesus e entende que ele é superior a César e que Jesus de fato vem na frente, ou seja, apresentando o reino dos céus, que no qual ele é Senhor do mesmo. Então a atitude desse homem, que aos olhos de qualquer um seria impossível que ele pudesse ter, de fato ele quebra paradigmas e mostra para todos aqueles que estavam seguindo Jesus, quer seja de perto, quer seja de longe, que um homem que na mente de qualquer um é um homem maléfico pode também ser uma pessoa que se prostra diante de Deus e que o reconhece como Senhor, e não somente o reconhece, mas que deixa isso claro para todos que estão ao redor e diz o seguinte: Senhor Jesus, e prostrando-se diante dele, traz esse título para Cristo Jesus, que para nós é o Filho de Deus, e ele se prostra e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Entenda bem, queridos, esse homem, ele já, nas suas palavras, já demonstra dentro em si uma conduta de uma pessoa convertida. Nas suas palavras, ele demonstra que aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a fazer em toda aquela terra já tinha alcançado ele. Por quê? Ele pede por um criado, ele pede por um escravo. O escravo estava ali somente para atender às necessidades do reino que aquele homem pudesse ter. Um escravo era uma pessoa excluída. Um escravo era uma pessoa que estava distante. Era uma pessoa que não tinha voz ativa na sociedade no qual o centurião estava inserido. Ele estava inserido numa sociedade que quem tinha voz ativa eram as elites religiosas e o império propriamente dito, que no qual ele pertencia. E era um homem que comandava uma centúria, era um homem que comandava mais de 100, aproximadamente 100 homens. E agora, como pode um homem da elite, um homem de um posicionamento elevado, um homem que, dentre todos aqueles ali, ele tem um respeito e uma consideração, está a interceder por um criado? Quem poderia interceder por um escravo? Somente Jesus e aqueles que tivessem aprendido com ele. E agora aquele homem que aos olhos de muito é um homem perverso, é um homem que está distante, é um homem que segundo a aparência deveria ser julgado da seguinte forma: ele está distante de Deus, é um homem que está intercedendo por um criado. E a declaração dele diz o seguinte: ele diz que ele está paralítico e violentamente atormentado.
Essa palavra de tormenta na época de então, era atormentado pelo próprio império, e ele precisava de um alívio. E agora esse homem que representa o império romano, ele recorre ao império de Deus. Dentro daquilo que está escrito, demonstra o seguinte, que Roma não poderia solucionar o problema daquele paralítico que jazia em casa atormentado, mas sim a presença salvífica e vivificadora do Senhor Jesus Cristo, através do Pai, que implementa por ele o reino dos céus pelo seu Espírito, pode fazer com que aquele paralítico que jaz atormentado tenha uma vida transformada através de um reconhecimento de um homem que no qual representa o Império Romano, mas que se curva diante do Senhor, do Império dos céus, e diz: Senhor Jesus, o meu servo jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. De fato, aqui nós temos a figura daquele que representa o Império Romano e a figura daquele que representa o Império dos céus, e que de fato somente o Império Celeste pode aliviar a alma do ser e pode curar a alma do mesmo e fazer com que aquele paralítico torne as suas atividades normais, ou seja, que ele possa de fato voltar à sociedade e ter dentre ela as suas práticas. E aquele homem, ele vai na contramão de tudo, porque ele é um centurião e ele procura a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque de fato somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo que há a solução, e não naquele império que era tido como o Império Salvador. De Salvador, de fato, ele não tinha nada, porque as suas práticas eram completamente opressoras. Mas aqui nós encontramos um homem que se curva e que reconhece e que pede um socorro do Senhor Jesus Cristo. E prosseguindo aqui o livro, ele diz o seguinte: Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Existem alguns manuscritos onde aparece um ponto de interrogação diferente do nosso, aqui nessa passagem, como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta ao paralítico: eu irei e lhe darei saúde? Ele faz essa pergunta ao centurião, ao passo que o centurião responde. Nota-se que quando ele pega e diz: lhe darei saúde, nós temos um ponto de afirmação aqui, e logo depois o centurião responde como se Jesus estivesse perguntando. Por isso que eu digo que alguns manuscritos, eu até tenho um em casa que tem um ponto de interrogação depois dessa palavra do Senhor Jesus Cristo, como se Jesus estivesse perguntando a ele se ele deveria ir lá, porque ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquele homem dá uma resposta tremenda. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. É a mesma conduta que teve aquela mulher cirofenícia, quando ela pegou e disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se humilhou de uma forma tremenda. Quando Jesus faz essa pergunta a esse homem, ele também se humilha mais uma vez. Esse estado de humilhação é o que nós precisamos diante da pessoa do Senhor. Humilhar-se diante de Deus é entender que Ele é soberano, é entender que Ele se sobrepõe a qualquer coisa, é entender que Ele tudo pode, é entender que de fato Ele é Senhor, é entender que quando nós submetemos a Ele a nossa vida, o nosso pensamento, Ele é Senhor para solucionar todo estado de tormenta e de aflição, e tirar de nós toda doença que possa afligir e fazer com que venhamos jazer paralíticos sem condições de dar um passo ou um movimento sequer. Entender isso e se submeter a esse estado de humilhação sob o reinado de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo é entender que a vontade de Deus ela deve ser feita em nossas vidas, é entender que Ele é poderoso para nos encontrar um caminho e fazer que pudéssemos trilhar os passos corretos através desse caminho. Queridos irmãos,
esse homem, ele pega e diz assim: eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Será que nós reverenciamos a pessoa do Senhor Jesus desta forma? Ou como é a nossa conduta para com o Senhor? Será qual é a intensidade de nossa reverência no culto, na nossa vida cotidiana, nas nossas atitudes, aquilo que constantemente, diariamente estamos enchendo sobre aquilo que temos em nossa mente como obras? Qual é a nossa reverência diante de Deus através das nossas obras? Será quais são as nossas obras ou quais são os nossos frutos? Será que os nossos frutos são frutos de reverência, de humildade, de reconhecimento, dentro de um passo que se submeta à autoridade do Senhor Jesus Cristo, a reconhecendo-a diante de todos e dizendo que Ele é Senhor, quer nos céus e quer na terra, embora exista um império estabelecido? Será que nós nos mostramos através das nossas atitudes? Porque aquele homem, sendo centurião romano, ele tinha uma autoridade em si, e não era comum que um homem tal como esse viesse interceder por um escravo, porque ele escravo por outro, ele compraria outro, ele teria outro escravo, e escravo era tido como nada, mas aquele homem tinha um escravo como um ser, aquele homem tinha um escravo que ele o entendia de uma forma diferenciada, porque ele sabia que aquele escravo precisava do socorro da pessoa de Jesus. Aquele escravo precisava de uma palavra, aquele escravo precisava de uma cura, aquele escravo precisava de uma libertação. E talvez a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fizera para ele poderia ser um fator decisivo para aquele escravo não viesse encontrar a pessoa de Jesus, porque eu irei em tua casa e o curarei. Se aquele homem não se humilha, aquele escravo não receberia cura. Se aquele homem não se humilha e diz assim: olha, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Queridos, existe um momento em nossas vidas que nós precisamos nos humilhar. Existe um momento em nossas vidas que nós precisamos nos curvar diante dele. Precisamos de fato nos prostrar para que a coisa possa acontecer. Porque se aquele homem, ele pega e diz assim: ué, tu não é poderoso para isso? Tu não é suficiente para isso? Se tu vai lá, tu pode curar. Mas agora eu não estou nem te entendendo, Jesus. Se ele manda essa para Jesus, eu acho que a coisa ia ficar esquisita. Tem hora, queridos, que o Senhor Jesus Cristo, ele não está descartando a gente, não. Ele está querendo ver o nosso posicionamento. Se tudo aquilo que estamos apresentando é verdade, porque esse centurião do nada aparece, roga, se prostra e o chama de Senhor. Se aquilo tudo fosse mentira, mediante tal pergunta, a resposta não seria essa. Mas uma vez tendo sido verdade, a resposta que ele dera à pessoa do Senhor Jesus Cristo foi uma resposta de humilhação, uma resposta de uma pessoa humilde, reconhecendo a autoridade do Senhor. Meu amado, Senhor Jesus Cristo tem hora que coloca um muro diante de nós para ver se tudo aquilo que estamos a proferir é verdade, se o caminho que estamos trilhando é um caminho de sensatez e de convicção, porque aquele homem, para dizer isso, ele tinha que estar convicto. Você está convicto da tua posição, do teu posicionamento, daquilo que tu escolhera? Você está convicto como esse homem? Porque se não estiver, meu irmão, na hora do aperto, vaza. Porque aqui, ó, ele foi: eu vou na tua casa e vou curar teu servo. Ele poderia dizer: agora, Jesus, tu está me discriminando? Estou fazendo a tua vontade, fiz tudo certinho, cheguei aqui, me dobrei, te reconheci como Senhor, te roguei, te pedi, e agora tu vem com essa palavra dura? Se ele tem outro posicionamento, de fato revelaria tudo que há dentro dele. Porque as nossas atitudes, elas revelam aquilo que está dentro do nosso ser. As nossas atitudes revelam aquilo que pensamos, aquilo que falamos de fato está dentro da nossa alma. Aquilo que fazemos é aquilo que
dentro do nosso ser já aconteceu e acontece cotidianamente. Esse homem, quando ele se apresenta socorrendo e pedindo socorro a um escravo, se prostrando diante de Deus, diante de Jesus, e quando Jesus o aperta, ele se humilha, é porque dentro daquele homem já existia uma alma convertida há muito tempo. Amém. Dentro daquele homem já existia uma alma que se prostrava de fato, e não um estereótipo em um gestual performático, aonde ele faz uma genuflexão e se prostra diante dele apenas como algo que possa ser mostrado para as pessoas que eu o reconheço, mas nada disso. Se tudo isso ele fizera porque de fato dentro dele existia uma alma que se curvava, uma alma que reconhecia, uma alma convicta que Jesus era poderoso e suficiente para qualquer coisa. E por isso que ele diz: eu não sou digno de que tu entres em minha casa, porque eu sou um homem centurião e sou pecador. Eu te digo mais, representando aquilo que ele entende como autoridade, ele diz: eu também estou sob comando, e ao meu comando também existem pessoas, e eu digo a um vai e ele vai, e eu digo ao outro vem e ele também vem. Da mesma forma, eu te peço, Senhor, que tu diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Aquele homem mostrou a fé dele e a convicção que ele tinha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, ele demonstra a fé, e agora o que a nós é apresentado é o socorro do Senhor Jesus Cristo àqueles que estão à margem. À margem da elite religiosa estava o centurião, porque eles não aceitavam o centurião. E à margem de toda a sociedade estava um escravo, porque o escravo era tido como nada, como leigo, como um que estava distante de Deus, num tempo em que toda sorte de doenças e qualquer coisa maléfica que pudesse acontecer ao ser humano era tido como um castigo divino e obra do diabo. Então, se aquele homem estava acontecendo a cura, estava acontecendo também o direito da sua ressocialização. Se o centurião estava intercedendo por um que estava à margem, à beira, que não tinha voz ativa e não tinha direito algum, de fato mostra-se um homem convertido, clamando por um ser que estava às migalhas, à miséria, longe de tudo aquilo que poderia ser uma vida comum para qualquer ser, mas agora ele estava em uma cama, paralítico e atormentado. Mas a atitude daquele homem trouxe a libertação do seu escravo. Meu irmão, qual é a lição que nós temos aqui? Que é uma lição tremenda, ao passo que, se você tomar esta atitude, você sabe o que vai acontecer? Cristo Jesus vai se maravilhar. Porque quem é que vai sair ao socorro de alguém que está escravizado e paralítico? Porque os olhos de todos, para que serve um encarcerado? Aos olhos de todos, para que serve um paralítico? Para que serve um sujeito duro igual um coco que está às margens de tudo? Serve para quê? As pessoas olham e dizem para nada. Mas esse centurião sai atrás do socorro para essa pessoa que todos os demais entendem que não serve para nada. Olha a reação de Jesus, qual é no próximo versículo, no verso 10. E maravilhou-se Jesus. Nós precisamos tomar a atitude que vem deixar Jesus maravilhado, meu irmão. E deixar Jesus maravilhado é procurar inserir pessoas à sociedade, é estender as mãos àquele no qual ninguém estende as mãos, é socorrer aquele que ninguém socorre, é dar a face para aquele que todos dão a retaguarda, dão as costas, é interceder por alguém que ninguém intercede, é mostrar de fato misericórdia e amor, porque aquele homem não estava vindo pedir por ele simplesmente poderia: Jesus, tu não quer ir lá? Demorou, é contigo mesmo, tu se diz o Filho de Deus e não quer ir lá? Eu já fiz a minha parte, agora o problema é teu. Ele não estava intercedendo por ele, ele intercedeu por outro, e mostrou a sua fé a favor de outro.
E sobre tais atitudes, meu amado, Jesus fica maravilhado. Sobre tais atitudes, Jesus fica completamente maravilhado, ao ponto dele dizer o seguinte aos que o seguia: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Queridos, aqui dá-se a entender o seguinte: que fé é fé para ajudar as pessoas, que fé é fé para reconhecer Jesus a favor de outro, porque geralmente nós reconhecemos Jesus para pedir para a gente: Senhor, abre a porta para mim, eu tenho fé. Senhor, cura-me que eu tenho fé. Senhor, vai lá e me abençoa porque eu tenho fé. Senhor, faz isso que eu tenho fé. Eu te sirvo, eu tenho fé, eu tenho fé. E fé para Jesus, meu irmão, é você ter fé para interceder por alguém que está lá na mazela, alguém que está na masmorra, alguém que está numa condição irreversível, alguém que se encontra em um estado completamente deplorável. Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, é uma fé que estende as mãos, é uma fé que ama, é uma fé com misericórdia, é uma fé com graça, é uma fé com perdão e não com dolo, é uma fé que de fato enfrenta toda sorte de adversidade ao ponto de se humilhar para que outro possa alcançar a libertação. Essa deve ser a nossa fé, a fé que maravilha a pessoa do Senhor Jesus. Amém. E aqui temos um estado tremendo para que nós venhamos estar, que é a lição que esse homem dá tanto a mim quanto a ti. E essa tamanha fé é de fato uma fé salvífica, porque salva o centurião e o que está paralítico e doente. É uma fé de fato salvífica, porque a conversa de Jesus muda agora. Olha como a conversa de Jesus muda completamente. Parece até que Jesus está viajando na conversa, mas agora Jesus entra num papo escatológico que não era o papo do centurião, mas era o resultado da fé do centurião. E ele pega e diz assim: mas muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. O que ele está querendo dizer com isso? Mas muitos virão do Oriente e do Ocidente. Lucas 13, ele também usa essa mesma tipologia na alusão àquilo que fala sobre um contexto visionário escatológico que remete à salvação do ser. Porque ele diz o seguinte: muitos virão do norte, do sul, do Oriente e do Ocidente. Quando ele diz do Oriente e do Ocidente, ele não está falando de judeus perdidos na diáspora. Ele está falando de fato de homens tais como esse, porque esse homem vinha do Ocidente. Do Oriente era a Babilônia, do Ocidente era a Grécia, do Sul era o Egito e do Norte a Síria propriamente dita. E agora ele pega e diz o seguinte: que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, pessoas que não pertencem ao judaísmo, pessoas que não nasceram da descendência dos judeus, não era um judeu propriamente dito, não era israelita, mas que dentro em si já tinha recebido a pessoa do Senhor Jesus Cristo e com as suas atitudes revelavam o reino dos céus numa fé salvífica e libertadora, que de fato apresentaram aquele centurião. E quando o Senhor Jesus Cristo se maravilha, ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro, ou seja, pranto e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Que muitos daqueles que estão perto não conseguem entender a pessoa de Jesus, que ele diz sempre para amar o nosso próximo e o nosso inimigo, que diz para que nós possamos sempre apresentar o exercício do amor, do socorro, do estender as mãos. É o jejum do capítulo 58 de Isaías: se vê o nu, cubras, se vê o faminto, dê a ele de comer, se não desvie daquele que lhe peça emprestado, mas antes o ajude, socorra, estende as mãos.
Não fique aí num caminho de soberba, mas entra por um caminho de humildade que o reconheça o Senhor Jesus Cristo como de fato Senhor da sua vida, de nossas vidas e do reino dos céus, porque todos aqueles que estão próximos, que não têm tais atitudes, serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas aquele que tiver consigo uma conduta de uma fé salvífica e libertadora, de fato assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esta é a lição que fica para mim e para a tua vida, para as nossas vidas, diz o Senhor Jesus Cristo. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Queridos, talvez nós precisamos interceder mais pelo nosso próximo. Talvez existem pessoas que não sabem nem aonde você está indo para procurar a solução para a vida dele. Talvez, amado, existe alguém que está enclausurado, encarcerado, jazendo, envolto a uma enfermidade e atormentado por espíritos ou pela vida social, como no caso desse escravo aqui, e aquele homem saiu à procura. Eu acho que esse momento é um momento para exercermos a nossa fé e colocarmos ela em prática e interceder pelo nosso próximo, que interessa aonde ele esteja, porque aquele centurião, ele intercedeu. Talvez você tenha uma pessoa que está paralítica em meio às enfermidades espirituais, enclausurada naquilo que a vida lhe apresenta cotidianamente, ao passo que ela não consegue respirar, nem libertar-se de tal condição. Mas nesse dado momento você pode pedir nesta hora, você pode clamar nessa hora e pedir ao Senhor Jesus Cristo que possa libertar essa pessoa, que possa de fato em ti existir uma fé que não somente liberte aquela pessoa, mas que liberte a si mesmo do nosso próprio egoísmo, da nossa própria conduta indevida, e que a nossa conduta de fato seja uma conduta de se humilhar e não nos gloriar, de se humilhar uma vez sendo centurião, tendo o poder nas mãos, e não dizer o seguinte: eu posso, eu devo, eu tenho, eu acho, eu aquilo ou eu aquilo outro, mas antes se humilhar debaixo das mãos do Senhor, porque comumente aquilo que acontece é um confronto com o nosso ego, onde nos sentimos ser, quando na verdade devemos quebrar isso. Então eu quero convidar a todos vocês a colocar-se de pé, para que nós pudéssemos fazer uma oração diante de Deus, para que a nossa vida possa ser vivificada através da nossa humilhação. Que você nunca venha se sentir melhor do que ninguém. Aquele homem possuía tudo, e ele poderia dizer: eu possuo, eu tenho direito, quem manda aqui em Cafarnaum sou eu. Mas aquele homem não fez isso. Aquele homem não expôs a sua cavalaria. Hoje são os carros, naquele tempo era a cavalaria. Ele não ficou tirando onda porque ele tinha um cavalo tal de Roma. Ele não tirou onda porque ele tinha um estandarte, ele não fez isso. Ele não tirou onda porque ele tinha o poder da espada nas suas mãos. Mas pelo contrário, quando o Senhor Jesus Cristo perguntou: devo eu ir na sua casa e curá-lo? Ele disse assim: eu não sou digno de que tu vá lá. Ou seja, ele abriu mão de tudo para reconhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos abrir mão de tudo, que venhamos reconhecê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Que venhamos entender que Cristo Jesus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Entender que a nossa conduta e o exercício da nossa fé tem que ser de fato uma fé que advenha dentro do nosso ser para libertar o próximo e a nós mesmos. Que venhamos ter convicção daquilo que queremos, como aquele homem tinha, como aquele homem teve convicção de seguir o Evangelho de Jesus. Ele sabia que ele poderia sofrer retaliações pelo fato de ser centurião, mas ele não estava nem aí para isso. Ele diante de todos se curvou na pessoa de Jesus. Alguém poderia caguetar ele para César e falar: olha, ele estava prostrado diante do Galileu.
mas ele não estava nem aí para isso. Que venhamos nos prostrar diante de Jesus, sem esquentar a cabeça com aquilo que possa nos acontecer. Que venhamos nos prostrar diante de Jesus, mas que o nosso prostrar seja um prostrar que venha também trazer vida para aquele que está encarcerado, enclausurado, paralítico e morto, completamente atormentado. Que a nossa fé possa trazer libertação para as pessoas. Meu irmão, que Deus possa fazer com que essa fé brote no teu coração e no meu coração. Que essa fé possa chegar dentro do nosso ser e que ela possa crescer e que ela possa se propagar dentro da nossa alma e que ela possa se estereotipar de fato como uma fé salvadora e vivificadora, que faz com que aquele que a tem reconheça o Senhor como Salvador e ante Ele se prostre e o adore e diga a seguinte palavra: Senhor, Senhor. Basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Que essa fé, amado, possa crescer dentro do teu ser, fazendo com que você possa, de fato, trilhar os seus passos num caminho de humilhação, e não um caminho que faz você auto se vangloriar, mas um caminho que reconheça sempre Jesus acima de tudo, acima de todos, sem ter medo de retaliações que possa vir sobre a tua vida, ao passo que, uma vez se prostrando, é certo que elas venham, mas que você não possa temer, mas que o Senhor Jesus te dê coragem para se prostrar e dizer: eu tenho fé tamanha para dizer: Senhor Jesus, tu reina sobre a minha vida, sobre o meu ser, sobre a minha casa. Aleluia! Eu me humilho diante a tua presença, ante a tua presença, e não me preocupe com tudo aquilo que alguém possa dizer, falar, apontar, ou até mesmo julgar a minha pessoa, mas pelo contrário, eu tenho convicção de que o meu prostrar-se é um prostrar-se com verdade, porque em tuas mãos há todo o poder, em tuas mãos há misericórdia, em tuas mãos há o livramento que vivifica, que salva, que transforma, que ergue, que santifica, que traz a paz. Que dentro do teu ser, da tua alma, nesta hora, seja implantada essa fé. Oh, aleluia! Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Cristo Jesus possa ser manifesto no teu ser, meu amado, nesta hora, nesse dia. Que Cristo Jesus, meu querido, possa se maravilhar das tuas atitudes. Esta é a minha oração pela tua vida, meu amado, porque Ele é o Senhor. Oh, meu amado, e que as suas atitudes venham glorificar o santo nome dEle, e a verdade dEle vai sempre reinar na tua vida, e terra e céu vai glorificar o santo nome dEle através dessa fé que foi implantada na tua alma, no teu coração, que faz com que você confronte o reino das trevas e que de fato essa fé te conduza a uma salvação, ao passo que Ele mesmo possa testemunhar e dizer: Ele está vindo do Oriente, de um lugar distante, ou do Ocidente, de um lugar pecaminoso, mas hoje essa fé que nele existe, consiste é uma fé que tem autoria no meu nome na cruz do Calvário. É uma fé que concede a Ele o direito de assentar-se à mesa com todos os santos, a saber, como Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus, eles possam se deleitar e saciar a sua alma. Meu amado, essa fé te conduz à salvação, essa fé te conduz a um estado de vida, essa convicção que hoje você demonstra e apresenta diante de qualquer um que você tem nesse evangelho que é pregado, anunciado, vivido e propagado, é uma fé que te dá direito a entrar nos céus. Aleluia! Oh, glória a Deus! É esta fé que eu rogo, é esta fé que eu peço. Oh, querido, porque um dia eu quero que você se assente, meu amado, aleluia, à mesa com o Pai. Oh, que Ele possa olhar para ti naquele grande dia. Obrigado, Jesus. E dizer: vinde bendito de meu Pai. Aleluia. Tomai posse do reino que vos é preparado antes da fundação do mundo. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que a tua paz venha estar em nosso ser e em nossa vida.
Traga a tua paz, Senhor, e eu repreendo todo mal, toda tormenta. Eu repreendo toda opressão nessa hora. Eu repreendo todo mal-estar. A presença do Senhor Jesus Cristo nos traz a paz. E Ele mesmo disse: não vou como o mundo a dar, mas a paz que Ele te concede nessa hora, meu amado, completamente diferente. Eu quero, Senhor, nesta hora interceder, Senhor, por aquele que está enclausurado, aquele que está paralítico em uma cama, distanciado, que não tem acesso, que não pode mesmo dar um passo. Que o Senhor possa agora, como curar o criado daquele centurião, curar os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares encarcerados, que estão clausurados. Nós declaramos pela fé que o Senhor nos dera e propuser ao nosso ser uma fé propositiva, uma fé que atua, uma fé que muda, uma fé que transforma, uma fé que renova, uma fé salvífica. Senhor, nesta hora salva, Deus. Nessa hora liberta, ó Pai. Nessa hora cura, Senhor, os nossos amigos, a nossa parentela, aonde quer que ele esteja, Senhor, aonde tiver um paralítico que não pode ter reação, eu quero te pedir, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra, Senhor, e ele e ela será curada. Uma palavra, Senhor, libera nesta hora a tua cura, Senhor. Glória libera a Deus. A tua cura, ó Pai. Oh, Jesus. Libera a tua cura, Senhor, sobre aqueles que jazem, Senhor, em trevas, sobre aquele que jaz sem recursos de saída, aqueles que estão em quadros irreversíveis, ó Deus. Traga, Senhor, o direito de assentar-se à mesa do reino de Deus. Pai amado, eu quero rogar também, Senhor, por nós mesmos, para não deixar desfalecer em nossa convicção, Senhor, porque uma vez tendo trilhado esses passos, a tua palavra diz que tu não tem prazer naquele que retrocede. Não deixa a gente voltar atrás da nossa convicção, não, ó Pai, mas que possamos seguir os nossos passos a cada dia, e que a nossa fé seja demonstração da tua verdade dentro de nós, que a tua fé seja demonstração da nossa convicção no Evangelho, na pregação do mesmo, que a fé vivificadora e salvadora seja uma fé que salve a nós mesmos, Senhor, da nossa própria malignidade e do anti-evangelho impetrado, e que não possamos retroceder, mas deixar para trás todo o embaraço e prosseguir no Evangelho. Que a nossa convicção, Senhor, não seja desfalecida, mas fortaleça a nossa fé a cada dia, fortaleça os nossos passos a cada dia. Segura nas nossas mãos, Senhor, segura, Senhor. Segura, Senhor, porque precisamos do teu socorro. Precisamos das tuas mãos, precisamos da tua vida, Senhor. Oh, venha sobre nós a cada dia. Oh, Senhor, lançamos, Senhor, sobre ti a nossa ansiedade. Tira de nossos corações a preocupação. Tira de nossos corações o medo, o temor da vida. Tira dos nossos corações, Senhor, o pesar que a adversidade sobre nós o traz. Oh, Senhor, vem aliviar a nossa alma nesta noite, nesse dia, com a tua provisão, com a presença salvífica do teu Espírito. Vem arrebatar o nosso ser, ó Pai, em nome de Jesus. Apresentamos a nossa alma ante a tua presença. Venha nos vivificar a cada dia, Senhor, para que possamos estar, Senhor, no teu caminho. Oh, meu Pai amado, venha ser a nossa cura. A palavra que tu dera ao escravo, nós queremos te pedir, libera também o nosso favor, Senhor. Basta apenas uma palavra, Senhor, ao nosso favor, e eu sei que o reino das trevas vai perecer. Basta apenas uma palavra, eu sei que o sistema geopolítico vai cair por terra. Basta apenas uma palavra e seremos reintegrados novamente. Basta apenas uma palavra e a tua salvação chegará diante de nós, quer seja na nossa vida financeira, sentimental, espiritual, de
pedimos uma palavra, te rogamos uma palavra e apresentamos diante a Ti em estado de humilhação e dizendo: Tu és o nosso Senhor, Aleluia. Tu és o nosso Glória a Salvador, Deus. Tu és aquele Glória que a morreu na Ti, cruz do Jesus. Calvário por nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Oh, Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por ter nos escolhido. Que terra e céu Obrigado. glorifiquem o Seu santo nome. Oh, Tu és exaltado, Senhor. Tu és aleluia. exaltado, Senhor. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te exaltamos. Glorificado Você pode exaltar a Ele nesta hora. Glorificado seja o seu Você santo pode nome. adorar a Ele nesta hora. Digno de honra. Você pode render honras e glórias àquele que é digno de honras e glórias. Pai, Você pode dizer: Senhor, eu me humilho ante a Tua presença e reconheço somente a Ti como Senhor. Você pode dizer isso. Glória a Deus. Você pode dizer: eu abro mão de todas as coisas para Te servir. Eu abro mão de tudo, Senhor, e Te rogo, basta apenas uma palavra ao meu favor. Que uma palavra Sua possa ser liberada ao meu socorro e que ela venha de encontro à minha alma, ao meu ser, à minha casa, à minha família, os meus filhos. Apenas uma palavra. Você possa dizer isso, meu amado. Diga que você precisa de uma palavra dele. Diga isso, diga eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Diga isso. Diga: eu preciso de uma palavra tua sobre o meu casamento. Diga isso, fale para ele, fale, diga isso, expresse isso. Que isso fique bem claro. Eu preciso de uma palavra sobre o meu casamento. Diga isso. Diga: eu preciso de uma palavra sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças. Diga isso. Diga isso, meu querido. Eu preciso de uma palavra sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho. Fale isso, expresse. Abra sua boca ante aquele que pode todas as coisas. Se humilhe diante dele. Diga isso, meu querido. Diga: eu preciso, Senhor, de uma única palavra, Senhor, para os marginalizados. Diga isso para aqueles que são recriminados. Diga isso para aqueles que são excluídos, para que eles possam ser reintegrados novamente. Eu preciso apenas de uma palavra para que o homossexual seja restabelecido, para que o marginal, o bandido, o drogado, o mentiroso, o corrupto possa ter uma vida digna. Diga: eu preciso apenas de uma palavra para que eles possam ter a vida restabelecida. E em nome de Jesus eu creio que esta palavra dos altos já fora liberada. glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, Aleluia! precisamos dessa fé. Diga para Ele: eu preciso dessa fé, Senhor. Coloque essa fé dentro do meu coração, dentro da minha vida. Essa fé salvífica, essa fé propositiva, essa fé libertadora, essa fé vivificadora que transforma o nosso ser. Essa fé que é extremamente visionária e nos conduz a um estado de salvação, ao ponto que Ele se maravilha de tal conduta, e aquilo que de nós deve ser propagado, anunciado, vivenciado, visto, entendido, de fato é o rogar-se diante da pessoa de Jesus, de fato é o prostrar-se diante dele, de fato é o reconhecer como Senhor de nossas vidas e sair ao socorro do marginalizado, porque isso vai fazer com que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores fique maravilhado da sua atitude, meu irmão. E uma vez tendo ficado maravilhado, ele vai dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Esses somos nós que estamos vindo do Oriente e do Ocidente para sentar-se à mesa com Ele. Eu quero te dizer nesta hora: assente-se à mesa com Ele, meu querido. Assente-se à mesa com Ele nessa hora e regale a tua alma e o teu ser, porque Ele está presente aqui e Ele te convida para esse banquete, para esse estado de salvação que Ele te concede. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Senhor Jesus, que fortalece a nossa fé a cada dia, não nos deixa voltar atrás da nossa convicção, porque de maneira nenhuma Ele vai deixar com que você se perca e retroceda, mas Ele quer que você vá para o alvo da soberana vocação. O alvo é Cristo Jesus. Aleluia, Meu glória a querido, Deus. eu declaro a paz sobre a tua vida e a graça vivificadora do Senhor.